O mangá começa com o protagonista dizendo que viver é doloroso e deixando bem claro que é impossível escapar desse local onde eles se encontram e que não existe outra escolha a não ser aceitar o destino e sobreviver até o final. E o narrador diz: lute até o final, até que tudo acabe. Ouvimos vários gritos de pessoas e vemos vários pedaços de corpos e membros para tudo quanto é lado. E o narrador diz calmamente: o modo como vivemos pode ser diferente. Mas às vezes viver requer mais coragem do que enfrentar a morte. Até que nos é mostrado várias pessoas lutando contra um monstro azul, até que temos a aparição do Prota, dizendo que se eles se separarem serão alvo fácil e que não é para permitir que o monstro tome iniciativa. Assim ele dá o comando para a Meital e ela automaticamente congela as pernas do monstro. Assim, ela passa o próximo comando para o Stan avançar junto do Wade e eles acabam cortando o braço do monstro. A maioria vê aquilo como vantagem e acabam avançando sem pensar, e quando o Prota tenta avisar, já é tarde demais. A maioria é dilacerada em pedaços assim sobrando. Apenas 9 membros da equipe, e o Prota menciona que, se eles atacarem de forma inadequada, só aumentará o número de corpos. Assim ele avança sozinho em direção ao monstro. Assim que o monstro percebe, começa a lançar vários golpes em alta velocidade, assim permitindo que o protagonista use uma de suas habilidades, chamada de assalto, que o permite se mover livremente sem nenhum problema. Assim que o monstro percebe que ele se aproximou, ele solta uma explosão, só que o Prota já estava redirecionando um ataque na parte de cima, assim ativando a sua segunda habilidade chamada Espada de Luz, assim podendo cortar o monstro no meio sem nenhuma dificuldade. E eles acabam dividindo a recompensa da missão finalizada, assim recebendo vários elogios de seus companheiros de equipe. Assim que ele decide reagrupar todo mundo, um deles decide atacar o Prota por trás, assim acertando a sua costa. E sabemos o nome do Prota, que é Lee Jong-helm. E o membro menciona que não chegaria tão longe se não fosse pelo Prota, e automaticamente o Prota iria revidar o ataque. Mas o Wade interfere assim, cortando o braço do Prota enquanto 2 pessoas os esfaqueiam pelas costas usando assim umas lanças. O Prota cai ajoelhado perguntando: por quê? O Wade responde falando que não precisa mais da ajuda dele e que iria dividir a alma dele. O Prota dá uma risada e menciona que com essas habilidades que eles têm, eles não iriam muito longe e que teriam o mesmo destino que o dele. O Wade responde dizendo que, mesmo à beira da morte, o Prota não cala a boca. Assim um dos membros fala que o lado deles estava tudo limpo e que ele não tinha mais amigos para elogiar ele, assim declarando a morte do Stepan e da Meital. E quando um deles vai acertar a cabeça do Prota com um taco, o Prota perde o controle e morde o pescoço de um deles, tirando um pedaço, fazendo com que todos vá para cima dele. O Prota pega a espada e consegue dar cabo em 2. Mas enquanto isso ele acaba sendo acertado pelas costas e por consequência perdendo um braço. E também o Wade vem em sua direção dizendo que ele mesmo vai dar fim no Prota, assim cortando a sua cabeça. Um dos figurantes pergunta se o Prota morreu mesmo, e o Wade responde que sim, e que não existe uma habilidade que relide a cabeça ao corpo novamente. O Wade menciona que talvez o Prota seja mais forte do que eles, e que talvez ele seja capaz de fugir da LOAD em um sono tranquilo. O Prota fala que deveria ter se livrado deles antes. De repente, o olho dele abre e ele está em uma sala sozinho.